qualquer que seja o conceito ou entendimento que você faz de um determinado sentimento, de um determinado afeto, ele não é o afeto em si, porque o entendimento de um afeto, o conceito de um afeto é apenas o conceito e não o afeto em si. Então aqui, toda aquela parte consciencial nossa que estuda os afetos, que tá isso, a gente é obrigado a admitir que o mistério do conceito é diferente do mistério do afeto. Não que eles sejam uma coisa diferente lá na hierarquia, lá no fundo, porque a gente já viu que a substância fundamental é única. Então lá no fundo, tanto os sentimentos quanto os afetos, eles fazem parte de uma existência só, tá? Que é o próprio ato de existir da nossa consciência. No entanto, aqui em cima, no nível hierárquico aqui de cima, né, desse mundo dual nosso, os conceitos que a gente tem sobre os sentimentos não são sentimentos. Então a gente vai ter que criar um novo mistério aí. Então, além do mistério dos conceitos, que a gente já viu, que eu já fiz um vídeo sobre isso lá para trás, vejam lá. Então, além do mistério dos conceitos, que é onde a gente tirou toda aquela parte de conceitual e de conhecimento que a gente tem da consciência, existe também um mistério aqui, ó, afetivo, tá? Existe. E a gente então vai começar a ver esse mistério afetivo agora. Bom, primeiramente percebam o seguinte, lá nos vídeos lá para trás, quando eu expliquei os mistérios do conceito, a gente viu que é impossível a gente colocar no robô uma estrutura conceitual. A gente viu que a estrutura conceitual, ela não pode ser reduzida a um sistema reducionista. Então nenhum sistema reducionista, como um robô, por exemplo, ele é capaz de montar conceitos dentro dele. Da mesma forma, a gente vai definir aqui que a parte sentimental de um robô também é impossível colocar sentimentos dentro de um robô, né? Quer dizer o seguinte, os sentimentos também não podem ser reduzidos a um sistema reducionista. Tá? Bom, nos conceitos ainda, os sentimentos eles ficam muito mais misteriosos do que o conceito. Porque o conceito, como a gente já viu, ainda tem cientista que erroneamente, claro, mas erroneamente eles ainda tentam fazer essa estrutura semântica de um robô. Eles tentam, tá? Mas claro, até hoje não teve sucesso e a gente já provou nos nossos vídeos que nunca terá sucesso. Tá? Eu acho que no vídeo também de... sobre dogmas acadêmicos, veja lá, os vídeos sobre dogmas acadêmicos eu também eu provo isso também, que é impossível. Bom, mas o que interessa é, para os conceitos ainda, existem pessoas que acham que eles ainda tentam arrumar alguma coisa para falar que o que seria conceito dentro de um robô, mas a gente vai ver que é impossível. Tá? Os sentimentos não tem nem como eles tentarem. Tá? Os sentimentos, não existe ninguém na face da Terra que fala o seguinte, porra, como que a gente vai botar sentimento no robô? E aí não tem nem dúvida de que eles não sabem nem começar esse problema. Tá? Então o mistério do sentimento é maior ainda do que o mistério dos conceitos, certo? Bom, na verdade ele é igual, ele é tão maior quanto, é porque os cientistas de hoje ainda não perceberam que eles estão sendo ao ser materialistas, eles não perceberam que o conceito não tem nada a ver com aquela parte material da estrutura, né? Mas é isso que fazem eles tentarem achar, mas enfim, os conceitos e os afetos, eles são misteriosos por iguais, e você nunca vai conseguir colocar nem conceito e nem afeto dentro de um robô. Certo? Pela mesma coisa. A gente já viu que uma das coisas que prova é que a estrutura conceitual ela necessariamente tem que ser fractal, um fractal que se autoatualiza a todo tempo. Tá? E a gente viu que o conceito de uma coisa, de qualquer coisa individualmente, ela está contida nele o conceito de todo o universo. Certo? Então o conceito de todo modelamento de mundo que você faz está contido em cada conceito isolado que você tem. A gente já viu isso nos vídeos passados, vejam lá. Bom, e os sentimentos vão ser a mesma coisa. Os sentimentos eles estão atrelados aos conceitos de forma que o sentimento também vai ter essa mesma estrutura fractal. Só que é uma estrutura fractal ainda mais misteriosa, porque ela na verdade ela não tem conceitos dentro dela, ela só tem sentimentos, certo? Bom, é claro que a gente aqui vai entrar na discussão, quem forma quem? São os conceitos que formam os sentimentos ou são os sentimentos que formam os conceitos? Tá? Vai ter gente que vai para um lado, vai ter gente que vai para o outro, mas o que interessa é o seguinte, isso é uma via de mão dupla. E fica óbvio que isso é uma via de mão dupla e todo mundo sabe que isso é uma via de mão dupla. Tá? Se a gente pegar a análise mais biológica, uma análise mais científica, a gente vai falar o seguinte, olha, sempre são os afetos e os sentimentos que você tem, o seu humor interfere nos seus pensamentos, né, nos conceitos, né, na encadeação de conceitos que você tem e de ideações, né, e as suas ideias e os seus conceitos também interferem nos seus afetos.
Ao mesmo tempo que os seus afetos interferem no seu metabolismo corporal, ao mesmo tempo que o seu metabolismo corporal também interfere nos seus afetos. Tá? E isso a gente tem 1 milhão de estudos científicos mostrando essa via de mão dupla. Tá? Então, só para exemplificar para vocês terem, é o seguinte. Bom, quando você pense agora no momento em que seu namorado está te traindo. Pronto, você viu que surge, se você realmente pensou nisso, surgiu sentimentos em você. Você ficou com raiva, surgiu tá. Então, dependendo do conteúdo do seu pensamento, vai surgir afetos relacionados àquele conteúdo do seu pensamento. E o contrário também é válido. Se você, no momento em que você está num humor depressivo, o conteúdo do seu pensamento é diferente daquele conteúdo do pensamento se você tiver num humor mais feliz, num humor ou eufórico, tá? Então, dependendo do jeito que está seu humor, você vai ter um encadeamento de ideias completamente distintas uma da outra. Tá? E isso vale para os dois lados. Isso quer dizer o seguinte: se você mudar os seus pensamentos, você muda os seus afetos. E se você mudar os seus afetos, você muda o seu pensamento. Tá? Isso vale para os dois lados. Entenderam? Pronto. Então tem gente, por exemplo, tem um meio espiritualista que mexe do lado do afeto pro pensamento. Ele fala o seguinte: olha, começa a ser feliz, começa a realmente acreditar que você é feliz, que você vai começar a ficar feliz. Tá? Por quê? Porque se você realmente começar a acreditar que você está feliz, o seu pensamento vai mudar. E o seu pensamento mudando, você muda o afeto. E o seu afeto mudando, você muda o pensamento. E você mudando o pensamento, você muda o afeto. Então é uma circularidade. Tá? Então qualquer ponto que esteja, que você mexer, você vai mexer no todo. Tá? Então você pode sim começar a mexer pelo afeto, ou você pode começar a mexer pelo pensamento. Outra coisa que eles falam também né? Comece apenas a pensar coisas boas. Então, quando você vê que veio um pensamento ruim na sua cabeça, tira ele. Você tira porque daí você está cortando esse negócio, você está melhorando essa circularidade, esse reforço positivo. Tá? Então, de qualquer lado que você trabalhar em cima de você pode trabalhar tanto em cima dos afetos ou você pode trabalhar em cima dos conceitos. Tá? Então, comece só a pensar coisa boa ou comece apenas a sentir coisa boa e você vai mudar tudo. Tá? Então isso é um reforço positivo. Então é uma forma de mudar o seu ser. Mas enfim, isso, eu não estou querendo explicar como que você muda o seu ser aqui não. Eu só estou querendo explicar para vocês como que funciona isso. Tá? Como que existe via de mão dupla. Não é nem o pensamento que manda no afeto e nem o afeto que manda o pensamento. É os dois juntos ao mesmo tempo. Tá? É uma via de mão dupla ao mesmo tempo. Você mexe em um, você mexe em outro. Pronto. E não é só, óbvio, não é só a nível psíquico, é a nível corporal também, como a gente já viu. Esse afeto que a gente viu a nível psíquico a gente denomina de sentimentos. Então, a nível corporal a gente vai denominar emoções. Então a gente tem o seguinte: todas as emoções que você sentem vai desencadear um metabolismo, vai desencadear coisas endócrinas no seu corpo, endócrino-metabólicas, completamente distintas. Então, se você está com raiva, você vai liberar um tipo de hormônio. Se você está em paz, você vai liberar outro tipo de hormônio. Se você está relaxado, é outro tipo de hormônio. Tá? Então, para cada emoção que você tem, você vai desencadear todo um metabolismo endócrino diferente. Bom, e o contrário também é válido. Se você injetar hormônios dentro de uma pessoa, você realmente muda também as emoções dela. Tá? Então uma pessoa que está lá, né, o clássico que a gente tem, né, é a tensão pré-menstrual, é a TPM que existe nas mulheres. Então as mulheres sim, o simples fato de aumentar o hormônio no corpo feminino vai deixar ela mais chorona, vai deixar ela mais irritada, vai deixar ela diferente, entendeu? As emoções delas, os sentimentos vão estar diferentes. Então também é uma via de mão dupla. Tá? Também. Então a parte corporal e a parte do pensamento. Então não é nem o pensamento que manda nas emoções ou nos sentimentos, e não é nem o corpo e o metabolismo que manda nas emoções e sentimentos. Mas também não é os sentimentos que mandam no metabolismo do corpo e não é os sentimentos que mandam no seu pensamento. É sempre uma via de mão dupla. Sempre. Entenderam isso? E é circular, hein? Isso é circular. Lembra? É reforço positivo. Reforço positivo. Então um alimenta o outro. Um alimenta o outro. Bom, claro que você pode usar isso a seu favor, se você for esperto, né? Então, tem muita gente que usa isso a seu favor. Então, você começa, né, a orar e vigiar aí. Orar e vigiar é justamente isso. Justamente, fique atento das suas emoções e do seu pensamento, tá? O dia que surgir uma emoção ruim, um pensamento ruim, tira ele de você. E que você vai ficar muito melhor com isso.
certo? Muito melhor. E não que você tem que tirar tudo, mas enfim, você não, tipo assim, né, não cai no vitimismo, porque tem gente que vai se afundando no vitimismo. Você começa a gostar de ser vítima, né? Então isso vai fazer você entrar na situação de vítima toda hora. Certo? Porque é reforço positivo. É reforço positivo. Então, seu pensamento vira vitimismo, o seu sentimento fica vitimismo, que gera mais pensamento vitimismo, que gera mais sentimento vitimismo, que vai gerar mais pensamento vitimismo, e assim vai. Entendeu? Então, use o seu favor. Então, isso é uma via de mão dupla. Trabalhe onde você quiser. Trabalhe só no orai ou trabalhe só no vigiai. Não importa. Mas, tipo, ou trabalhe nos dois juntos. Certo? Bom, aí é com vocês. Eu não tô aqui pra... Isso aqui não é autoajuda, tá? Isso aqui não é vídeo de autoajuda. Isso aqui é vídeo para entender o processo. Então entendam que sempre é uma via de mão dupla. Sempre. E como a gente já viu que a substância fundamental ela tem que ser única, então lembre que as física, por exemplo, tentou explicar todo o mundo material em função de um único elemento material, um único elemento físico, que lá na física clássica a gente viu que começou pelo átomo, né? Então os físicos falam o seguinte, ó, vamos explicar todo o universo em função do átomo. Então, perceba que o átomo é incondicional a qualquer que sejam as condições que existam no universo. Por quê? Porque todos os fenômenos é que são condicionais ao átomo. Não é o átomo que se condiciona pelos fenômenos. Entenderam isso? Então isso foi o que a física clássica fez. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para os afetos. A gente fala o seguinte, olha, para explicar todos os afetos, então tem que ter um elemento afetivo elementar. E a partir desse elemento afetivo elementar é que vão surgir todos os outros afetos. Entenderam? Pronto. E qual que é esse elemento afetivo elementar? Assim como lá na física clássica, a gente precisava de um elemento lá material, né, por exemplo, o átomo, para ser a matéria, né, o estado indivisível da matéria, para ser esse elemento físico elementar, aqui, e ele é incondicional a qualquer fenômeno, aqui a gente tem que ter um elemento afetivo elementar que é incondicional a todos os outros afetos. Por quê? Porque todos os afetos têm que ser condicionais a esse elemento afetivo elementar. Então, qual é o único sentimento que você conhece que é realmente incondicional? Qual é o sentimento incondicional que você tem? Claro, todo mundo vai falar o amor. Não o amor besta, né? Que a gente fala de homem com mulher. Não tem nada a ver com amor de homem com mulher. Isso é paixão, tá? Sei lá, ou você cria qualquer nome que você quiser pra isso aí. Mas o amor, todo mundo tá entendendo que eu tô falando daquele amor mais puro, daquele amor incondicional, tá? O amor lá de Jesus pelo universo, certo? De Jesus, o amor de Jesus pelo planeta Terra, pelas consciências que vivem no planeta Terra, certo? É esse. Ou o amor de Deus, né? Se você quiser ser assim, o amor de Deus pela sua criação. Pronto. Esse amor é o incondicional. Tá? E a partir desse elemento afetivo incondicional, a gente vai criar todos os outros elementos afetivos em cima dele. Certo? Então entendam isso, tá? Agora, entendam o seguinte, é claro que cada um vai ter um conceito diferente do que é o amor, cada um vai ter um sentimento diferente do que é o amor, mas da mesma forma lá que a física clássica começou colocando a matéria, o elemento material indivisível como o átomo, mas conforme eles foram ganhando conhecimento, eles foram transformando essa ideia do elemento, do elemento material que tem lá elementar, eles foram transformando esse lá e foram cada vez mais criando coisas mais abstratas, até chegar, né, naquele mundo quântico onde a gente fala que na verdade agora o que existe é só um campo quântico. E o campo quântico na verdade ele é tudo ao mesmo tempo, ele não tem materialidade, ele entra numa incognoscibilidade, que a gente já viu que no profundamente tudo será incognoscível. Então tanto o aspecto conceitual como o aspecto afetivo, lá na profundidade ele é incognoscível. Por quê? Porque a gente já viu que os dois fazem parte da substância fundamental, e a substância fundamental em si é incognoscível, é e sempre será. A gente já fez um vídeo provando isso, certo? Vai lá e veja. Bom, então, tanto elemento afetivo primordial, elementar, ele vai, que é o amor que a gente já, que ele é incondicional, conforme a gente vai ganhando o amor, como a gente vai experienciando o amor, e vai ganhando inteligência, a ponto de conhecer ele de forma melhor, a gente vai acontecer a mesma coisa com o que aconteceu com o átomo. Tá? No meio científico. Ele vai ficando cada vez mais abstrato e vai ficando cada vez mais incognoscível. Certo? E é isso que acontece. Mas enfim, mas independente disso, perceba quanto o átomo foi útil. Tá? A física cresceu gigantescamente com a criação da ideia do átomo.
Tá? E aliás, só existe física hoje do jeito que existe por causa da ideia do átomo. Tá bom? Isso foi incrível, a ideia do átomo foi incrível. Foi uma das melhores ideias da humanidade, né? É considerado por alguns. Aí aqui a gente vai ter a mesma coisa. Então, quando a gente começa então a colocar o amor como um elemento afetivo incondicional e começa a tentar explicar racionalmente todos os outros afetos em função do amor, a gente vai conseguir entrar muito melhor nessa dança, certo? E vocês vão ver isso. Tá? Então vamos lá. No próximo vídeo eu vou explicar vários afetos em função do amor. Certo? A gente vai começar a explicar os afetos em função do amor. E aí você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer por amor. Certo? Mas vamos lá. Então entendo que a gente está fazendo aqui o estudo científico, é como se fosse um estudo científico intelectual da asa dos sentimentos, da asa dos afetos. Tá? E ele é importante, é importante. Ele vai, apesar de que a gente já viu que para controlar o afeto, você só pode controlar isso em função de primeira pessoa, em função de experiência e ação direta. Tá? Então você tem que ir lá meditar, orar, contemplar, ter gratidão pelo mundo de forma individual. Isso aí eu não posso falar nada pra vocês. Isso aí você faz o tanto que você quiser. Bom, mas como eu já disse, isso aqui não é vídeo de autoajuda. Isso aqui é vídeo para entender, tá? Para entender. Então aqui a gente vai ter que então adicionar um outro elemento ao núcleo da consciência. Lembra que lá nos vídeos passados a gente colocou o conceito como núcleo da ciência. Agora a gente é obrigado a colocar ao lado do conceito o amor. Então a gente tem como núcleo da ciência, né, o núcleo da consciência, ele é formado por conceito e amor ao mesmo tempo. Tá? E o mistério do conceito e o mistério do amor é o que vão fazer desabrochar toda a sua consciência e todos os aspectos conscienciais que você tem. Entenderam isso? Pronto. Então agora aqui, até os vídeos passados a gente estava considerando que existia apenas o mistério amor, o mistério do conceito no núcleo da consciência. Então aqui a gente aumenta mais um. E no próximo vídeo a gente vai começar então a ver como que esse amor que é incondicional vai condicionar todos os outros afetos em cima dele. Ou seja, como que todos os afetos são condicionados pelo amor. A gente vai ver que esse elemento afetivo fundamental, o amor, quando ele é contaminado pelos pensamentos, ele começa a se diferenciar em vários sentimentos. Então, até o próximo vídeo.